Apoio Cultural FTD. Olá, este é o De Propósito. Aqui a gente fala sobre propósitos de vida e como fazer de propósito para que as coisas aconteçam. Eu sou o Bruno Socher. E eu sou a Ceci Reis, sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente está com a Michele Bravos. Ela que é ativista em direitos humanos, cofundadora e diretora executiva do Instituto Aurora. E hoje a gente vai falar um pouquinho com ela sobre essa trajetória de vida. Seja bem-vinda, Michele. Michele, vamos começar se apresentando e contando um pouquinho da sua história, que eu acho que o pessoal quer conhecer um pouco de você. Eu gosto muito de voltar lá no tempo mesmo, lá da época que eu era uma criancinha. Então, eu fui criada por uma família de mulheres muito fortes e muito destemidas. Mas essas mulheres, então, minha mãe, minha avó, minha tia, foram elas que me ensinaram tudo o que eu sou, moldaram muito o meu coração para olhar para o mundo como um lugar em que eu preciso estar e eu devo estar para torná-lo melhor, né? Aquela ideia de deixar melhor do que quando eu cheguei. Lá quando eu era adolescente já, por exemplo, eu comecei a me envolver com projetos sociais como voluntária. O voluntariado sempre fez parte da vida da minha família. E a solidariedade como um valor pelo qual a gente deve se organizar em comunidade e buscar viver de uma forma melhor. Isso acabou ditando muito as escolhas mais enquanto adulta, né? Então, a faculdade, eu acabei fazendo jornalismo na minha graduação e todo o meu percurso ali no jornalismo foi voltado para esse olhar já de causas sociais. Então, minha pesquisa de TCC, por exemplo, foi sobre como que o jornalismo poderia, de alguma forma, contribuir para a prevenção ou combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Depois, eu ingresso num mestrado, e o meu mestrado foi em Direitos Humanos e Políticas Públicas, e ali eu acabei voltando muito meu olhar para as mulheres encarceradas e essa realidade feminina nesse espaço. No meio de tudo isso, vão acontecendo outras coisas, né, que vão fazendo com que as minhas vontades e a minha vida vá seguindo nesse propósito de fazer a diferença, de certa forma, né? Então, entre faculdade, graduação e mestrado, vem aí o meu trabalho também, então comecei a atuar como jornalista, tive uma trajetória sempre no terceiro setor mesmo. O voluntariado nunca deixou de fazer parte da minha história. Então, mesmo quando eu já estava trabalhando e seguindo na carreira, eu sempre realizava atividades voluntárias e comecei a agregar pessoas. E as pessoas iam se juntando ali comigo para fazer essas atividades voluntárias. E acho que uma das mais expressivas foi quando, junto com outras amigas, a gente lançou um projeto aqui em Curitiba que chamava Help Portrait, que era inspirado num projeto internacional de mesmo nome, para a gente fotografar pessoas que se encontravam em situação de vulnerabilidade, entregar para essas pessoas retratos, conversar com essas pessoas e entender um pouquinho mais das suas histórias. E esse projeto mostrou muito sobre o poder da fotografia quando a gente fala sobre resgate de autoestima, quando a gente fala sobre identidade, e isso me levou para outros projetos mais sólidos depois, mais para frente, inclusive projetos realizados até mesmo na penitenciária aqui do Paraná. Eu pude trabalhar no escritório da ONU para refugiados, que é o Acnur, que me abriu muito também espaço para pensar e inflamou ainda mais meu coração sobre a temática de direitos humanos. É nesse período também que eu vou para a Jordânia para trabalhar lá com a população refugiada, depois eu retorno para o Brasil. E em 2018 eu resolvo fundar, junto com uma amiga, o Instituto Aurora, que é uma organização da sociedade civil que tem como missão, nasce com a missão de defender e promover a educação em direitos humanos. Nossa, dá para perceber totalmente sobre o seu propósito nessa tua fala, no jeito que você fala, a empolgação. E você comentou do Instituto Aurora. Eu acho que agora a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, né? Eu quero saber um pouquinho sobre o que é o Instituto Aurora. Você já deu uma breve explicação, mas conta pra gente.
Bom, o Instituto Aurora é uma organização da sociedade civil que nasce com a missão de defender e promover educação em direitos humanos. E quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando de uma outra palavra-chave, que é dignidade. E aí é dignidade para todas as pessoas, independente de quem elas sejam, de como elas se apresentem na sociedade. O Instituto Aurora acredita muito que é importante nós falarmos sobre direitos humanos de uma perspectiva jurídica, mas não só. Por isso, nós falamos muito também de direitos humanos de uma perspectiva dos relacionamentos interpessoais e o quanto eles se traduzem nas nossas relações. Tá, você propõe uma educação em direitos humanos. É comum pessoas que não sabem que elas têm direitos e é comum pessoas que acham que os outros não têm direitos? É super comum, Bruno, super comum. Várias pesquisas, inclusive uma pesquisa de 2018, ela tem aí uma certa defasagem, mas ela ainda é muito válida, mostra que no Brasil, de cada 3 brasileiros, 2 acham que direitos humanos não tem nada a ver com o seu dia a dia, que direitos humanos não significa nada para eles. Essa mesma pesquisa vai mostrar que a maior parte dos brasileiros acreditam que direitos humanos deveria ser só para quem merece direitos humanos. Para humanos direitos. Isso, então coloca os direitos humanos dentro de um campo da meritocracia. E direitos humanos em nada tem a ver com mérito. É como se fosse assim, né? Eu preciso fazer algo para receber o troféu dos direitos humanos, para receber os meus direitos. Mas não é assim que direitos humanos funciona. Quanto mais pessoas têm direitos humanos, mais direitos serão garantidos a todas as pessoas, mais pessoas terão dignidade, e não o contrário. Então, essa ideia de que, mas fulano ali que é diferente de mim, que pensa diferente de mim, que tem uma trajetória que eu não concordo, tem que ter menos direitos porque de alguma forma ele está roubando os meus direitos, simplesmente não faz sentido. E aí a gente entende que a nossa sociedade vive hoje muito numa abstração do que são direitos humanos. Porque alguém que fala, direitos humanos não tem nada a ver com a minha vida. Será que essa pessoa sabe o que são direitos humanos? Porque quando a gente traz para a concretude, a gente pode perguntar, mas você acha que todo mundo deveria ter acesso à água potável? Você acha que todo mundo deveria ter acesso a poder se expressar com liberdade? Você acha que todo mundo teria que ter acesso à possibilidade de constituir uma família? Eu duvido que alguém responda que acha que não deveria existir isso. A gente nunca encontrou alguém que dissesse não para essas coisas. Mas quando se coloca direitos humanos num campo da abstração e aí vai se associando um monte de mitos em torno do tema, aí a gente vai encontrando esses discursos de que direitos humanos nada tem a ver com a minha vida, ou não é para mim, ou não deve ser para todo mundo, ou que é coisa de bandido, como você falou. Vocês não sabem de nada. Nada. Vocês não sabem de nada. Nada. Vocês não sabem de nada. Ei, quanto pesa minha jornada? Minha trilha nessas calçadas. Ei, como a derrota é salgada. Vocês não sabem de nada. Ei, quanto pesa minha jornada? Minha trilha nessas calçadas. Ei, como a derrota é salgada. Vocês não sabem de nada. Pensa em 3 mano, divide num dog de R$2. E olha que o dog era R$2. Não quiseram investir, ninguém pôs reais. Lembra os otários rindo, pois não por estilo só usava chinelo. Tudo passa, espero que ainda estejam dando risada. Agora que as coisas pra mim tem graça. Eu e meu primo passando por baixo pra ir buscar uma cesta básica. Hoje de agenda cheia, uma cesta com show do Rashid é uma cesta clássica. Sem fogão nem geladeira, era bebida quente, comida gelada. E ainda perguntam de onde vem tanta fome. Aqui é a rua e vocês não sabem de nada. Nada. Vocês não sabem de nada. Nada. A educação em direitos humanos, ela tem que começar onde? Eu consigo educar a criança, eu consigo educar o adolescente jovem, mas eu consigo educar a parcela da educação que não foi educada em direitos humanos? É possível corrigir esses danos que a gente já tem? É possível isso? Bom, na educação a gente sempre vai acreditar que sim, né? Acho que o coração de um educador se move por isso, por acreditar que em qualquer fase da vida é possível a gente trocar ideias e é possível a gente transformar ideias.
É possível educar em direitos humanos desde criança, com toda certeza. Tanto na escola, quanto em espaços fora do ensino formal, né? Inclusive, o Instituto Aurora trabalha muito com a educação em espaços não formais de ensino. E aí a gente pode começar com coisas muito básicas, até mesmo em casa. Agora, há um movimento muito grande, por exemplo, de brinquedos mais inclusivos, com bonecas e bonecos que representam identidades que sempre foram muito apagadas no universo do brincar, como, por exemplo, bonecas indígenas, bonecas negras, bonecas com deficiência. Ainda a indústria, a grande indústria, não abraçou por completo isso, mas pequenos negócios, artesãs já têm feito esse movimento de forma muito expressiva. E um pai que decide dar para uma criança branca, por exemplo, uma boneca indígena, está passando ali já uma mensagem de respeito à diferença, de promoção de empatia, porque a criança, quando brinca, ela está exercitando ali o olhar sobre o outro. E isso é fundamental quando a gente fala sobre direitos humanos, reconhecer os meus direitos, reconhecer o direito do outro. E quando eu falo de público adulto, lá com os servidores públicos, por exemplo, a gente começa a entrar em questões mais, então, assim, de estrutura, né? Mudanças estruturais. Então, a gente pode falar de racismo estrutural, de machismo estrutural. O que é isso? Como é que isso está permeado nas instituições? Então, sim, é possível trabalhar educação em direitos humanos em várias etapas da vida, eu acredito nisso. O que eu achei mais legal em tudo que você falou é que eu fui tentando entender o que cada coisa tinha a ver, né? E dá para perceber muito essa coisa do olhar, do ver e enxergar as pessoas e ver e enxergar as situações de maneira clara, assim. Então, eu acho que isso é um ponto que você também já tinha comentado comigo em relação a isso, que a gente pode aprofundar no nosso próximo bloco. Então, agora a gente vai para o nosso intervalo e a gente já se vê, pessoal. Há 120 anos, nós criamos pontes, apoiamos escolas e estimulamos famílias e alunos a experimentarem suas melhores versões. Nascemos e existimos com um único objetivo: transformar a sociedade por meio do nosso compromisso com a educação. E como parte de um ecossistema vivo, nós também nos transformamos. Nós evoluímos. A nossa marca também. Hoje apresentamos a você um novo jeito da FTD Educação se comunicar. Nos transformamos para que a nossa marca reflita o que nós acreditamos, numa educação inovadora, flexível, parceira e humana. O futuro da educação não está distante. Para nós, ele já é realidade. Vamos conhecê-lo juntos. FTD Educação. Conectamos histórias, construímos futuros. Estamos de volta aqui com a Michelle. A gente está conversando um pouquinho sobre esse tema de direitos humanos, sobre o Instituto Aurora, que é onde ela trabalha. E a gente estava falando um pouquinho sobre essa questão de ver e enxergar as pessoas com um olhar mais atento. Eu queria saber de você, Michelle, agora, sabendo que você tem esse hobby da fotografia, a gente pode relacionar um pouquinho essa fotografia com os direitos humanos e essa questão de enxergar o outro. Como é que é para vocês? Com certeza, Ceci. Assim, quando a gente fala sobre direitos humanos, nessa perspectiva um pouco mais subjetiva, como eu vinha comentando, é muito importante que a gente possa perceber a existência do outro como alguém que tem muito em comum com a gente e que mesmo que não tenha, tem o seu próprio valor. Eu gosto muito da ideia de pensar que ver, então esse ver com atenção, esse ver que valoriza o outro, ele realmente nos impulsiona para mais perto do outro. E a fotografia, ela me traz para esse lugar, sabe? Através dela eu consigo me conectar mais com o outro e isso me mantém viva. Nossa, isso é muito legal. Acho que, pegando um exemplo bobo, assim, do dia a dia, assim, com as minhas amigas, tenho muitas amigas que elas têm um olhar realmente de ver as coisas, assim, quando elas tiram foto, mesmo que seja da natureza, assim, sabe? E quando você traz essa questão para o âmbito mais das pessoas, eu acho que faz total diferença para a gente entender realmente, tipo, igual você falou,
faz a gente ser parecidos, né? O que as nossas diferenças fazem a gente ser parecidos no final das contas, né? Por isso a gente tem aí um registro, a gente foi na casa da Michelle para ver um pouquinho desses registros fotográficos que ela tem, essas memórias fotográficas e contar um pouquinho pra gente mais. Fiquem ligados. Que vejo flores em você, que vejo flores em você, que vejo flores Bom, em você. então eu separei aqui algumas fotos para te mostrar de coisas que eu já fiz. Como eu disse, fotografia é um hobby, mas eu percebo que tem algumas conexões, assim. Eu sempre tento buscar o olhar para as mulheres. Isso sempre é uma constante nas fotos. E essa aqui é talvez uma das primeiras fotos que eu fiz com câmera analógica. Que tudo! É uma foto de uma guria no shopping Estação. E ela... Você lembra daquela época que tinha muita gente que era emo? Então, uma emo. E aí, eu me lembro que eu vi e me chamou a atenção a postura dela, sentada lá, olhando, ela tava passando tempo, assim, e eu pedi se eu podia fotografá-la. Aí tem essa imagem aqui, que eu fiz quando eu estava na Argentina, em Buenos Aires, em 2011, eu acho. Era bem o comecinho de quando eu estava fotografando, assim, começando a fotografar e me encantar pela fotografia. Mas aqui eu já percebo também o meu olhar, assim, sobre as mulheres, né? Então, o que me chama a atenção na cena é, puxa, eu fui lá e o que eu quis fotografar era essa mulher na manifestação, num espaço público. Essa imagem foi feita lá no deserto de Uyuni, na Bolívia. E aí, em 2017, eu fui para lá com essa minha amiga, que é também minha cunhada. Ela é cristã, eu também sou, e a gente acabou vendo muito simbolismo em várias coisas durante esse ensaio fotográfico, porque, de repente, assim, as coisas todas se alinhavam e formavam formavam imagens que eram bem simbólicas. Por exemplo, essa nuvem que está exatamente sobre ela. E a gente pensou muito sobre o cuidado de Deus, por exemplo. Tem uma outra imagem que eu tenho dela, que é ela alinhada com as montanhas. Então, essa conexão que tem entre nós enquanto criação também, né, de Deus, e alinhado com a natureza, enfim. E aí eu fiz algumas fotos, elas aí estão impressas em papel de algodão e são imagens de mulheres, né, que eu encontrei por lá e que de alguma forma me tocou, assim, conhecer a história delas, né. Bom, aqui está escrito "Eu te vejo", e essa é uma frase que lidera tudo que a gente faz no Instituto Aurora e, por consequência, coisas que eu faço também, né? E ela é uma frase que resume e acho que dá o tom do que é estar no mundo e contribuir de alguma forma para que ele seja diferente, né? Pelo menos na nossa visão enquanto Instituto Aurora e na minha visão enquanto Michelle. E aqui diz: "Eu te vejo por um mundo onde ninguém é invisível". E é isso que a gente tenta propagar. Que vejo flores em você. Muito legal ser esse Michelle e os projetos, mas agora antes de vocês voltarem para a fotografia, eu vou puxar uma outra pauta que particularmente me interessa. Assim. Nós, enquanto privilegiados, né, nós não somos minoria. Eu não sou uma minoria de nada, né? Eu tenho todos os privilégios possíveis. Assim. E eu sempre acho, não um conceito mesmo, mas eu acredito que é impossível me colocar no lugar do outro. É impossível. Eu não consigo me colocar no lugar da mulher, não consigo me colocar no lugar da pessoa que sofre racismo, não consigo. Ou das pessoas que sofrem estruturalmente por outras coisas. Do refugiado na Jordânia, eu moro na Jordânia, morei no Líbano um ano, então trabalhei com refugiados lá também e a vida dessas pessoas toca de uma maneira muito própria. Como nós, enquanto privilegiados, podemos atuar em favor dos direitos humanos ou da luta dos direitos humanos, sabe? Como é que eu posso lutar contra o racismo? Como é que eu posso lutar contra o capacitismo? Contra um homem que pode lutar contra o machismo estrutural, as violências que todas essas minorias sofrem? Como eu, ou como você, ou como a CES, nós enquanto maiorias sociológicas, mas como é que a gente pode atuar em favor da dignidade humana dessas pessoas? Assim? Bruno, essa sua pergunta ela é excelente, porque nós temos sim um papel nessa luta. Muitas vezes as pessoas que ocupam já espaços de privilégio, de poder e que têm muitos privilégios,
acham que isso não diz respeito a elas, né? Elas se isentam. E o nosso papel, em primeiro lugar, é reconhecer os nossos privilégios. A gente precisa tomar consciência deles. Então, entender que na sociedade desigual que nós vivemos, infelizmente, direitos se tornaram privilégios. Então, direitos que deveriam ser para todas as pessoas, independente de quem elas sejam, se tornaram privilégios de poucos. A gente precisa tomar consciência disso. A gente precisa tomar consciência da história que nos trouxe até aqui. Então, o que aconteceu na nossa trajetória que fez com que vivêssemos em tamanha desigualdade, que fez com que as coisas fossem como são. Feito isso, o primeiro passo dado, tomada de consciência, a gente precisa começar, então, a agir de forma a transformar essa situação. Sabe quando as pessoas falam assim, isso aqui é mimimi? Alguém classifica a dor do outro como mimimi é porque nunca sentiu aquela dor e é porque, obviamente, aquela situação não o impacta. E aí eu acho que em termos bem práticos do dia a dia, quando você fala, por exemplo, assim, como que um homem branco pode combater um machismo estrutural, um racismo estrutural? Você foi chamado para participar de um evento. Se preocupe em perguntar, vai ter mulheres nesse painel? Vai ter pessoas negras nesse painel? E se não tiver, você que foi convidado, assuma uma posição de responsabilidade. Olha, eu adoraria participar desse evento, mas eu faço questão que junto comigo tenham pessoas de outros grupos diferentes do meu, para que o nosso diálogo seja mais diverso, seja mais inclusivo. Acho que falando um pouquinho sobre o projeto do Aurora, a gente pode finalizar essa conversa. Quero saber sobre o projeto Eu Vejo Flores e os 5 vezes Eu, que eu fiquei muito curiosa que o Instituto fez. Bom, esse projeto Eu Vejo Flores, ele nasceu até mesmo antes do Instituto Aurora existir. E aí depois, quando o Instituto Aurora já estava funcionando, a gente trouxe esse projeto para dentro da nossa organização. E o projeto Eu Vejo Flores, ele consistia em fotografar mulheres privadas de liberdade e, a partir dessas fotografias, revelar as suas verdadeiras identidades. E a gente sempre usou a fotografia ali como um recurso para falar sobre autoestima, mas também, depois, sobre cidadania, entendendo que antes de eu poder falar com essa mulher sobre o retorno dela para a sociedade e os seus direitos, os seus deveres, eu tinha que falar com ela sobre quem ela é. Porque não tem como alguém se reconhecer como um cidadão se antes não se reconhece como gente, como pessoa. E uma das frases que eu mais escutava durante esse projeto, enquanto a gente fazia ele, era as mulheres dizendo, pela primeira vez, alguém está me vendo, eu estou sendo vista. Isso arrasava com a gente, ao mesmo tempo que inflamava muito o nosso coração. Ai, que legal. E para finalizar, acho que dá para a gente entender muito da relação da fotografia, a educação e dos direitos humanos. Mas eu quero saber como que a gente pode ajudar o Instituto. Tem alguma maneira da gente ajudar nesses projetos que estão acontecendo, os novos projetos e tudo mais? Vou responder essa pergunta, inclusive, olhando para o nosso telespectador. Então, sim, tem formas de ajudar o Instituto Aurora. Então, nós somos uma organização que possui conta bancária, que possui site, que possui rede social. Então, você que me ouviu aqui falando e quer conhecer um pouquinho mais do Instituto Aurora, você pode conhecer os nossos projetos através do site www.institutoaurora.org, pelas redes sociais da nossa organização, que é @Instituto Aurora, e a gente também recebe doações o ano inteiro. Então, doações que podem ser feitas por pessoa física, por empresas e que vão ser voltadas inteiramente para os projetos sociais que nós realizamos. Que legal. Michele, muito obrigada. Foi muito importante estar aqui e não só enxergar você, mas ver você como essa pessoa que está em prol aí dos direitos humanos, da educação em direitos humanos. Foi muito boa a nossa conversa. Queria te agradecer por estar aqui com a gente. Obrigada. E para somar esse bate-papo, eu chamo aqui o irmão Miguel. Fala aí, irmão Miguel. Olá, Michele, Ceci, Bruno, olá, pessoal de casa. Permita-me fazer uma pequena reflexão. O revelador, muitas vezes, acontece num momento fugaz. A beleza está presente em todas as dimensões da vida humana. Basta sabermos educar os nossos olhos, tornando-os capazes de ver as flores. Outras vezes, precisamos subir o alto da montanha para educar o olhar e nos deixar afetar pelo belo. Nem sempre é fácil cultivar o estado de espírito que nos permite ver o essencial que é invisível aos olhos. Como na história do Pequeno Príncipe. A sua rosa se tornou algo tão importante para ele, o Pequeno Príncipe, devido ao tempo que ele dedicou ao seu cuidado. E diz assim: foi o tempo que gastei com minha rosa
que a fez dela tão importante, algo tão especial para mim. Que saibamos investir tempo para educar o nosso olhar. Afinal, enxergar bem e além é uma questão de escolha. Pronto, falei. Para finalizar nosso programa, eu trago aqui para gente uma frase do Papa Francisco falando um pouquinho sobre direitos humanos. Ele diz assim: os direitos humanos são violados não só pelo terrorismo, a repressão, os assassinatos, mas também pela existência de extrema pobreza e estruturas econômicas injustas que originam as grandes desigualdades. Bruno, e aí? Vamos para onde, Ceci? Só Deus sabe? Não, né, Bruno? A gente também sabe. Vamos nessa? Junto. Com propósito e de propósito. Apoio Cultural FTD.